Olá, nós somos a Boreal Mystic e as Auroras vão te conduzir a experiências incríveis. Eu sou o Kalil e estarei à beira da fogueira com nossos convidados à luz do fogo para compartilhar momentos que são como as chamas, aquecem, iluminam e nos conectam. No episódio de hoje nós estaremos com a Débora Jimenez, a nossa bruxinha amiga, num bate-papo sobre as terapias holísticas e como que elas harmonizam a nossa vida e o poder que a gente tem mesmo à distância. Débora, se apresenta para as pessoas que ainda não te conhecem e fala um pouquinho como você entrou nesse mundo das terapias radiestésicas e radiônicas. Oi, gente, eu sou a Débora Jimenez, sou a bruxinha amiga. Eu sou, além de terapeuta holística, escritora. Eu tenho 51 anos. Eu digo que eu acordei um pouco tarde para esse mundo místico, lindo, mas eu acordei. O que me trouxe a estudar as terapias holísticas e a trabalhar com isso foi, em 2020, uma crise de fibromialgia muito forte, que me deixou de cama por dias. E por causa da pandemia, a gente tinha medo de ir ao médico, eu tentava me tratar em casa e não melhorava. Até que um dia eu já conhecia na realidade, mas a Grazi Moraes, que é a Archafada, ela me apresentou as mesas radiônicas. Na época foi a mesa radiônica dos orixás e eu fiz uma sessão com ela e naquela mesma semana a minha crise passou e eu fiquei muito tempo sem ter outra crise, e mesmo quando eu tenho as crises hoje são bem mais leves do que eu tinha, sem não ter nem comparação. E eu queria entender como tinha funcionado, porque até então eu fiz a mesa descrente, tipo assim, eu não tô perdendo nada com isso, eu tô aqui passando mal, eu vou lá fazer a mesa. E eu queria entender, e eu comecei a procurar, a pesquisar, e eu encontrei os livros do Antônio Rodrigues, que foi o que trouxe, vamos dizer, a radiestesia aqui pro Brasil. Eu acho que é o mais famoso. Aí eu comecei a fazer aqueles cursos gratuitos, sabe? De que a pessoa tá querendo vender, na realidade, o curso. Aí eu comecei a fazer um curso, comecei a fazer outro, e encontrei a Karina Gomes e as mesas dela, e comecei a trabalhar. E eu comecei a perceber que estava dando resultado. E como uma coisa leva a outra, eu comecei a estudar tarô, eu comecei a estudar magia com plantas e reiki e muitas outras coisas. E eu entendi que na mesa radiônica eu acabava usando um pouco de todas essas terapias que eu estava estudando. Aí foi assim que eu comecei. Caramba, né? Às vezes a gente vê tanto o terapeuta falando de como ele atende os outros, mas você passar por um problema e você vivenciar na prática, você consegue ter essa visão dos dois lados, né? E você hoje consegue enxergar que isso era algum tipo de desarmonia energética que gerava essa via? Eu comecei a perceber que pelas coisas que eu passei na minha vida, eu estava vibrando muito no negativo. E quando você começa a vibrar muito no negativo, a sua vida, em todos os sentidos, ela começa a ficar ruim. E tudo começa no energético. Então, a gente fala isso, mas na realidade, todas as doenças, todas as frustrações, tudo começa no energético. Então, se o seu energético está desequilibrado, o seu físico vai sentir com o tempo. Eu detectei também com a Grazi, eu fiz um 21 dias de transformação com ela, mas baseado na escrita, como eu sou escritora, já me chamou muita atenção. A Grazi é bibliotecária, inclusive eu conheci ela por causa da literatura, e esses 21 dias começaram a me transformar de um jeito. Eu já fiz outros 21 dias de transformação, mas o dela foi o que mexeu muito comigo. Meio que me rasgou por dentro, eu deixei de sangrar tudo que eu tinha que sangrar, e não era muito pouca coisa. E aquilo, aí depois eu fui curando, vamos dizer. Foi um processo doloroso, não foi só os 21 dias, não. Depois que terminou o curso, eu fiquei ainda trabalhando bastante essas minhas feridas e fiz as pazes com Deus. Eu tive uma época de estar de mal de Deus. Não é que eu não acreditava, mas eu andava de mal dele. Eu fiz as pazes com Deus
eu fui entender o quanto Deus me amava, as coisas que tinham acontecido, que Ele sempre esteve do meu lado, e Ele me fez forte, porque eu precisava ser forte não só pela minha família, mas pelos outros. E isso também me levou a estudar psicanálise. Hoje eu faço curso de psicanálise também. Caramba, né? Como tudo é uma conexão, né? Você tem uma conexão com a pessoa por causa da escrita, né? Ser escritora, contato com uma bibliotecária, passa por um problema agudo, ela é terapeuta, te instrui a ser terapeuta, e toda essa força serve de bagagem para você servir de alicerce para outras pessoas, né? E quando você tira a vivência da pessoa ali, o que ela já passou na mesa, ela entende que não é só aquele processo, aquilo ali reverbera por vários dias. Como que as pessoas, elas estão vivenciando a mesa? Como é que as pessoas, elas estão vivenciando a radiestesia através de você? Olha, eu tenho clientes que passaram e eu falo, eu tenho muita conversa, inclusive com a Grazi, sobre isso. Cliente chega, se ele ficou é porque era para ficar. Muitos clientes passam e não gostei, porque não era para ser para eu tratar. Provavelmente ele pode encontrar um outro terapeuta que vai ajudar ele de melhor forma. Os que ficaram, eles dão depoimento, tem vários depoimentos no Destaques do Bruxinha Amiga falando. São pessoas que passaram por algum tipo de problema, sentiram a melhora, não só a melhora no físico, não só a melhora, mas a melhora da pessoa também. Mas eu sempre falo que não é só terapia, não sou só eu. A pessoa tem que continuar, sair daquela frequência negativa. Às vezes eu detecto uma pessoa, por exemplo, a pessoa, ela chega toda semana com o chakra desalinhado, toda semana. O que a pessoa está fazendo para o chakra estar desalinhado? Aí em conversa, eu sei que ela tá bebendo demais, ou que ela tá saindo com uma turma não muito legal, que ela tá frequentando lugares que a vibração não é boa. Eu brinco, eu tô começando a fazer medir frequência, hertz de algumas músicas para saber se a gente está vibrando bem ou se está vibrando mal, porque tudo isso interfere no nosso dia a dia. Tanto cores, às vezes a pessoa usa muito preto. Opa, você gosta de preto? Mas vai dormir com pijaminha colorido, vamos colocar um pouco de cor na sua vida? Eu amo preto, aliás, tons escuros. É o meu tom preferido, eu gosto, sempre gostei. Mas eu sei que eu preciso colocar uma corzinha quando na minha vida. Meu filho é a mesma coisa. Do meu filho eu até coloquei, eu tô no quarto dele, uma luz que troca de cor. Aí, às vezes, eu falo, filho, você tá aí no computador? Joga um verdinho aí pra saúde, um azulzinho aí pra melhorar a ansiedade. Vamos uma violeta aí pra ativar a chama violeta. Vamos colocar uma corzinha aí na sua vida? Aí ele dá risada, mas ele tá sempre mudando as cores aqui. A gente precisa fazer por onde também. E isso é em tudo na vida. Não adianta a gente contratar uma pessoa para cuidar da nossa casa se a gente não mantém a ordem na nossa casa. Porque aí a pessoa vai embora, você vai desorganizar, ela vai voltar no outro dia, tá tudo desorganizado. Então, é tudo na vida. A gente tem que fazer por merecer e fazer acontecer. Eu acho que essa também, fazer acontecer também, eu acho que é uma grande dificuldade, né? Porque às vezes a gente procura um profissional para nos tratar e quer que esse processo, ele resolva sem que a gente tenha que mudar a atitude, né? E quando a gente se confronta, caramba, eu que tô fazendo as coisas erradas e isso tá me atrapalhando. Acho que é o grande confronto ali, né? Que terapeuta acaba encontrando, né? A pessoa tem que mudar os hábitos, né? Desenvolver novos hábitos, tentar trazer mais cor para a vida, trazer mais estímulos positivos para a vida. E quem tá desse lado sente também que a pessoa tem essa dificuldade de, eu estou tentando propor e a pessoa eu não quero. E quando a pessoa de fato quer, isso é instantâneo. Assim, nossa, a pessoa ela caminha bem rápido. Tem isso também. Eu tenho uma paciente-cliente, né? Eu não gosto de chamar paciente porque eu não sou médica, mas eu tenho uma cliente que ela
ela veio pra mim cheia de problemas, nada da vida dela dava certo. Ela vivia desempregada, ela vivia trocando de namorado, ela tem um filho de 5 anos, o filho era rebelde, e na realidade ela veio para mim para tratar o filho. Aí eu tenho um map, uma mesa que eu faço o mapeamento da pessoa. Eu fui fazer o mapeamento do filho dela, não tinha nada assim, uma criança ainda. Aí eu falei, deixa eu fazer um mapeamento. Eu peguei, nem cobrei mais por isso, fui fazer um mapeamento dela e começou a dar os bloqueios. Eu falei, eu acho que o problema tá em você, não tá nele. Ai, mas eu achava que era alguma coisa espiritual. Eu falei, opa, às vezes a gente começa a achar as coisas e não olha comigo, vamos lá fazer o... Então, assim, era uma pessoa que, assim, ela não queria ser mãe, aí ela foi mãe e com 2 anos ela separou do marido, ela ficou com o marido, sei lá para onde foi, ela ficou com a criança. Então, assim, tenho que cuidar do meu filho, tenho que fazer as coisas, tenho que trabalhar, e eu? Aí o que ela começou a fazer? Fim de semana eu deixava com a mãe dela. Saía com as amigas, tudo que ela não fez, porque ela começou a namorar muito cedo também, tudo que ela não fez no começo da juventude dela, ela começou a querer fazer depois que estava separada. E eu não vejo problema. Só que ela começou nesse meio tempo negligenciar o filho. E o filho começou a sentir. Eu fico o dia inteiro na escola, à noite chego cansado, vou dormir, de fim de semana a minha mãe ou vai pro cabeleireiro, vai no sei, sai com as amigas, e eu? Aí ele começou a se rebelar contra ela. E ela só se deu conta disso quando ela começou a fazer as terapias holísticas. E não é que as pessoas não até falavam isso pra ela, mas ela não entendia. Ela só quando ela começou a fazer as mesas radiônicas, alinhamento de chakra, e aí ela começou a ver que ela estava pisando na bola. Aí ela começou, não, eu vou parar, em vez de sair todo fim de semana, eu vou sair 2 vezes por semana, 2 vezes por semana, 2 vezes por mês, cada 15 dias, 1 vez por mês, vou começar. E ela, levando o filho dela nas festinhas, ela começou a ter uma troca, e o filho acalmou. E o engraçado foi que numa dessas festinhas de amigos dela, ela conheceu o atual marido, porque ele também separado, foi levar o filho na festinha, ela separada, foi levar o filho na festinha, sentaram, começaram a conversar, que não sei o que, aí ficaram juntos 4, 5 meses e começaram a morar junto, e hoje ela fala que a vida dela é outra. Uau, caramba, o desalinhamento é tamanho que quando se alinha, você vai de uma extremidade à outra, né? Você nem imagina o caminho que as atitudes negativas te levam, né? Podia se perder um filho e chega a ponto de ir ao outro ponto, né? Construir uma família, né? E gente, e quando eu falo assim que ela não queria ser mãe, não significa que ela não amava o filho dela. Ela tinha adoração, tanto que ela queria que ele trocasse com ela, mas ela não enxergava onde estava o erro dela. E não fui eu falando nada, foi alinhando, sabe? Alinhando o chakra, ela fazendo as conexões, e ela seguiu o tratamento certinho. Muitas vezes a pessoa chega para mim, Débora, eu quero fazer uma mesa radiônica. Eu começo a fazer a mesa radiônica, olha, você precisa fazer uma conexão com a chamatrina, você precisa fazer sua conexão com o mestre Hilarion, você precisa ter mais a proximidade com o arcanjo Miguel. Coisas que saem na mesa. A pessoa... Aí eu explico tudo, falo, você precisa escutar essas frequências ou fazer esses mantras para melhorar. Quando termina a mesa, a pessoa simplesmente faz assim, fecha tudo, coloca as coisas que eu mando sempre no PDF para a pessoa aplicando, coloca na gaveta e segue a vida. Aí volta daqui 2 meses, aquela mesa não resolveu nada. Você fez alguma coisa que eu te falei? Então, gente, aí não é porque a energia à distância que ela vai agir sem que você permita, sem que você prepare o ambiente para que ela flua melhor, né? É uma estrada, né? Você não construiu a estrada. E se você não mudar, é aquilo. Não adianta a gente ficar com terapia, não adianta a gente fazer. Se você não mudar, vai melhorar nos primeiros dias, depois vai voltar a ser a mesma coisa. Então,
Tem que tentar vibrar a frequência de uma forma positiva sempre e fazer o que o terapeuta manda. Acho que você, como escritora, consegue perceber isso, né? Tipo, por exemplo, você não vai conseguir consumir um livro se você não desenvolver o hábito da leitura, né? Você vai ler uma página hoje, outra daqui 15 dias, você vai acabar perdendo a conexão com as histórias, né? E quando você junta esse lado da escrita com o lado da energia, as leituras, o conteúdo que a gente consome, às vezes a gente acaba entrando muito fundo numa história, se emociona junto, assusta junto. Como que isso pode tanto nos tirar de uma situação ruim ou nos afundar, por exemplo, quando você está muito triste, você lê livros e livros e mais livros de autoajuda e de nada vale. Talvez você não pratica isso, mas como que a leitura tem esse poder de influenciar na nossa energia? Quando você está escrevendo, que energia, que sensação você quer causar nas pessoas? Você consegue compreender o poder que essa escrita tem hoje? Consigo. E assim, eu, como escritora, sou escritora de histórias de crime e terror. Então, eu pego uma vibe bem mais obscura, vamos dizer assim. O meu processo de escrita, ele consiste em pesquisa, eu faço muita pesquisa. Eu tenho um conto, inclusive, sobre radiestesia, porque na época que eu estava estudando as mesas radiônicas e os gráficos radiestésicos, eu me deparei com o caso de um terapeuta no século XVIII, eu acho, XVIII ou XIX, lá em Inglaterra, que ele descobriu quem que era um autor de um assassinato, de um duplo assassinato, na realidade, através do pêndulo. Ele usou o pêndulo para achar, só que eles não conseguiram prender, porque quando eles descobriram quem que era, quando eles acharam, o cara já tinha atravessado para outro país. E as leis lá eram bem mais difíceis, bem mais complicadas do que aqui. Mas ele descobriu. E descobrindo o assassino, ele descobriu a motivação. Aí eu falei, cara, eu tô gostando disso. Eu acho que eu vou usar essa história para criar uma outra história de um radiestesista. E eu escrevi. Saiu até na revista Mistério Retrô, que é uma revista que reúne contos e artigos de crime, suspense e terror. E saiu, inclusive, faz pouco tempo. E, sim, achei que ficou bom, gostei do resultado. Foi legal, foi bem legal. Mas eu também entendo que, ao escrever essas coisas, um certo momento, eu fico vibrando coisas ruins, porque eu tô escrevendo terror, e eu gosto muito de falar de espíritos, eu não gosto muito nem de assistir e nem de escrever coisas com demônio. Não me sinto muito à vontade, não. E quando eu tô escrevendo essas coisas de crime, de terror, de suspense, eu fico vibrando, mas eu termino de escrever, eu já vou lá vibrar uma coisa mais positiva, escutar umas músicas mais gostosas. E eu também escrevi, vai ser lançado esse ano, no começo de setembro, pela editora Large, uma história que é um romance, uma história de amor, e tem uma pitadinha de sobrenatural, que é uma religião, na realidade, que eu inventei. E aquela história, eu falo que ela me foi inspirada, porque eu escrevi o livro super rápido, em 3 meses, e aquilo ficou no meu ouvido, e aquela história, eu sonhava com os atores lá, com os personagens, eu vivia, e foi muito intenso a escrita. E quando eu terminei, eu falei, gente, o que foi isso? Eu acho que aquela história veio alguém assim e me inspirou. Eu frequentei um centro de Umbanda durante muito tempo. Infelizmente, a mãe de santo faleceu e ele fechou. E naquele centro, eles falavam que eu tinha o dom da psicografia, que eu precisava desenvolver o dom da psicografia. Não desenvolvi, porque depois que o centro fechou, eu não encontrei nenhum lugar que eu pudesse falar, nossa, essa é minha casa, eu quero ficar aqui, eu quero trabalhar aqui. E também resolvi estudar e traçar o meu caminho sozinha, né? Hoje eu falo que eu sou uma bruxa solitária. Eu tenho muita influência da Umbanda no que eu faço, mas eu também tenho influência dos povos originários, dos ciganos, dos indígenas, dos povos europeus celtas. E eu tenho traçado o meu caminho sozinha. Caramba, o escritor, ele tem um poder na mão e na escrita também de popularizar histórias, de trazer vivências, e aquilo que pode ser um livro também pode virar uma série, pode virar um filme.
Então, essas percepções de mundo vocês conseguem colocar ali dentro uma lição de moral, vocês conseguem influenciar toda uma energia do ambiente, gerar aquele suspense, fazer as pessoas rirem, as pessoas chorarem e também trazer à tona essa questão das energias, né? Acho que as pessoas elas têm um certo receio de entender que a energia está em tudo, você não vê, apenas sente. E assim, tudo é energia. Tudo tem um grau de energia. Tem energias que são transformadas. Por exemplo, esse funquinho aqui. Isso é uma energia. Aparecer vai. Isso aqui é uma energia. Teve bastante energia. Teve energia de quem produziu a matéria-prima. Já começa a matéria-prima no plástico, né? Então, já começa que a Terra forneceu o petróleo para fazer o plástico. E já teve a energia da Terra. Já teve a energia do homem que foi lá, coletou, transformou a matéria bruta e aí veio o artesão e transformou em funko. Então, assim, são muitas energias e são muitas transformações. Na vida da gente é a mesma coisa. A gente é uma matéria natural, mas a gente transforma essa matéria natural de alguma forma. Tem gente que faz plástica, tem gente que faz tatuagem. Aliás, eu amo tatuagem. Tem gente que põe a gente vai transformando essa matéria natural. Muitas vezes a gente passa até do ponto. Então, essa energia, tudo que é energia, a gente pode usar tanto para o bem quanto para o mal. O terapeuta, ele ajuda a pessoa a transmutar as energias ruins em energia boa. O escritor, ele pode pegar uma energia de uma história pesada e deixar ela mais pesada. Pegar uma energia de uma história pesada e deixar ela mais branda. Mas a diferença da escrita, no meu caso, na escrita de entretenimento, é que às vezes a gente tem que agradar a pessoa e muitas vezes a gente não pode transformar uma energia pesada numa energia boa. Você tem que manter uma certa linha de editorial ali do conteúdo para captar. E também, quando você está construindo a história, tem pessoas que vão se identificar mais com o vilão, mais com um coadjuvante, mais como um personagem principal. Isso também reflete na energia que a pessoa está vibrando naquele momento. A pessoa ela tem uma visão de si um pouco mais protagonista, a pessoa ela tem uma predileção por essa maldade, ver aquela pessoa ali que atrai. Isso também é passível de perceber, por exemplo, numa mesa, essas características que a pessoa tem para a vida dela? Olha, quando eu estou trabalhando com mesa, em livros eu acho que não, porque hoje a gente tende a humanizar muito. Antigamente o vilão era o vilão malvado, hoje não, a gente tende a humanizar muito as pessoas, porque nem toda pessoa má é uma pessoa que não é um psicopata, vamos dizer assim. É uma pessoa má, ela ama, ela tem sentimento, mas por algum motivo ela ficou mal. E uma pessoa boa, ela não é que ela vai ser certinha como os príncipes cantados. Tende a algumas pessoas boas a terem falhas, a terem alguma coisa. A pessoa pode ser certinha, tudo, mas em prol da namorada, ele é capaz de matar uma pessoa inocente. A gente acaba humanizando muito mais os personagens, tirando ele do totalmente bom e do totalmente ruim e transformando eles em pessoas do dia a dia, em pessoas normais. Agora, na mesa, você identifica padrões. Nesses anos que eu tenho trabalhado, eu fiz um mapeamento de uma pessoa que os padrões dela não eram comuns. Uma que eu recebi, para eu conseguir fazer um mapeamento, eu sempre peço permissão pro divino para fazer um mapeamento, para trabalhar a pessoa. Ele foi a única pessoa que me foi negada. E negou várias vezes. Eu falei, meu Deus, por que tá negando? Será que eu tô com algum problema? E depois, na mesma semana, veio um outro cliente, recebi permissão normal. E aí eu resolvi abrir o tarô. E o tarô me indicou que ele não era uma pessoa para eu trabalhar, que a energia dele era muito, muito obscura. E eu acabei passando ele para um outro terapeuta que eu conheço, e essa pessoa começou a investigar lá melhor, e com outras terapias, e com muito do espiritual também, terapias espirituais. E ele falou, Débora, essa pessoa é muito ruim, não adianta a gente querer trabalhar. Se a gente interferir nessa energia, a gente vai sofrer. E nem ele quis até... A gente enrolou a pessoa, e a pessoa até
desistiu da gente. A gente desistiu dela primeiro, né? Mas assim, a gente tem que saber quando parar. No começo, quando eu comecei a trabalhar, eu passava muito mal de algumas pessoas que estavam doentes e eu ia tratar aquela energia e eu sou meio que uma esponjinha, sabe? Eu trago tudo pra mim e eu não conseguia me limpar. Até eu aprender tudo isso foi difícil, foi muito difícil. Eu atendi 3 senhoras que estavam em estado terminal, senhoras bem idosas assim. Aí eu fui fazer reiki para a pessoa fazer uma passagem melhor. E eu lembro que quando elas estavam assim, findando a vida mesmo, quando eu ia fazer o reiki, quando eu voltava em casa, eu ficava com dor de cabeça, enjoada. Mexia tanto com o meu físico que eu falei, mas gente, mas por que isso? Aí eu fui entender que eu não estava me cuidando direito. É essa base da conexão, né? Você não conseguia lidar com a energia por não estar bem, né? A pessoa também do outro lado, se ela está se negligenciando em algum ponto, a terapia holística não vai ajudar porque sozinho o atendimento em si não resolve o problema dela, né? Não resolve, não. As pessoas têm que se colocar numa boa vibração. Esses dias, domingo, eu fui na feira, aqui na minha rua tem feira, eu fui na feira com meu filho e a gente encontrou com um feirante. Ele começou a falar tanta coisa boa, tanta coisa positiva, e aí meu filho, a gente saiu e falou assim, nossa mãe, gostei desse cara, ele vibra tão positivo, ele fala as coisas tão, a vida é difícil, levantar cedo, o que eles passam, e ele tá falando tão positivo, tá vibrando tão positivo, que anima a gente. E é isso, eu sempre tento vibrar. Não é que eu fico triste, eu fico ansiosa, às vezes, eu fico muito preocupada. Eu falo que ultimamente passou o anjo da morte aqui na minha rua. Muitos vizinhos idosos que a gente conhecia, um colega que tem a mesma idade que eu também faleceu. Então, assim, e foi tudo do Dia das Mães pra cá. Acho que foram 5 pessoas que a gente conhece que faleceram. E eu tava meio assim, sabe, preocupada, triste. Aí eu falei, não, eu tenho que mesmo preocupada, triste, eu tenho que vibrar positivo. Eu não posso deixar essa energia cair. E a gente trabalha constantemente para isso. E acho que a maior dificuldade do terapeuta é lidar com tantas energias. E aí, quando você faz os atendimentos, percebe na mesa que tem desalinhamentos, que práticas que você coloca à disposição da pessoa para ajudar ela a ter essa vibração mais positiva, técnicas que você utiliza para a pessoa tentar melhorar os hábitos dela, colocar dentro da vida dela uma rotina mais positiva, mais alegre, para tentar mudar esses padrões e ciclos repetitivos que ela está tendo na vida dela, que só afunda ela. Então, quando o cliente chega para mim, tem aqueles clientes que chegam e falam assim, Débora, eu quero que você faça uma mesa radiônica para mim. Para saúde. Eu falei, tá bom, vamos fazer a mesa radiônica para saúde, mas você não quer fazer um mapeamento também? O meu mapeamento já vem o ativação do chakra junto. Então eu faço o ativamento. É raro a pessoa chegar aqui e estar com os chakras todo alinhado, sempre tem um que está fora do lugar, e já faço alinhamento de chakra. No mapeamento, terminou, eu vejo os bloqueios, tudo terminou, eu tenho uma régua com todos os meus tratamentos. E eu vejo ali qual é o mais adequado para a pessoa. O pêndulo que vai me indicando, olha, melhor você fazer essa mesa, melhor você fazer uma meditação com a pessoa, acessar os registros, tentar começar a acessar os registros da caixa. E tem aquela lista dos tratamentos, aí eu falo para a pessoa, olha, o mapa me indicou que você fizesse esses tratamentos. Você quer fazer esses tratamentos, quer continuar com a mesa radiônica ou quer fazer tudo? A pessoa, eu quero continuar com a mesa radiônica. Aí eu já ativo os chakras. Aí eu falo, então vamos fazer a mesa radiônica, mas se você puder, depois, na hora de fazer um outro tratamento, eu indico. Se você não quiser fazer comigo, pode fazer com outro terapeuta, mas é melhor. As pessoas sempre acabam voltando. Ou contrata ali na hora, acabam voltando. Isso é se elas também começam a mudar a frequência delas lá na casa delas e a fazer o que eu peço. Tem muita coisa que a pessoa resolve com mantras, com meditação, com oração, com banho, mas o fundamental é a pessoa começar a mudar a maneira como ela pensa, como ela age. Eu tô com uma cliente hoje que eu vou atender mais tarde, ela
quis fazer uma mesa. No mapeamento que eu fiz para ela, indicou essa mesa, mas indicou mais outras. Aí ela falou, então vamos fazer uma semana eu faço essa, depois na outra eu faço a outra. Uma outra cliente minha, que ela veio por causa do reiki, mas hoje eu trato ela toda semana, ela quis. Tem semana que eu faço reiki, tem semana que eu faço mesa, tem semana que eu faço meditação, tem semana que eu faço benzimento. E ela, todo mês, ela tá comigo. Eu fiz um pacote especial para ela, todo mês ela tá comigo e ela gosta, e eu acho legal. Eu não faço atendimento presencial, porque eu não tenho uma estrutura para isso. Eu tenho um espaço na minha casa, um escritóriozinho lá, onde eu faço, mas assim, para eu colocar uma maca para fazer reiki lá, eu não consigo. Eu traria alguns dos meus clientes para tratar, se fosse o caso, mas a grande maioria não, porque é a minha casa. E não é todo mundo que você pode colocar na sua casa. Isso é uma outra coisa que eu falo com as pessoas. Eu sou uma pessoa, meu marido, consequentemente meu filho, nós somos muito reservados. Não é qualquer um que vem na nossa casa. E ultimamente eu vou falar que são pouquíssimas pessoas, mais o meu irmão e os irmãos dele, pai e mãe dele, porque já aconteceu de a vida da gente dar uma virada negativa, da gente começar a se desentender, das coisas em casa começarem a quebrar por pessoas que frequentavam a nossa casa e que eram pessoas negativíssimas. Então, hoje eu escolho a dedo quem vem aqui em casa. Até a gente vê esse padrão de quem frequenta a nossa vida, por exemplo, até nos super-heróis, né? Eles têm um alter ego para que eles tenham uma vida reservada, porque quando as pessoas conhecem quem tá por detrás desse alter ego, elas começam a entrar e bagunçar a vida dessa pessoa e misturar tudo, né? Vira todo aquele caos, né? Então, as pessoas ultimamente elas têm esse desejo de eu preciso mostrar tudo que eu tô fazendo, eu preciso mostrar onde eu tô indo, e é tanto mostrar e pouco aproveitar, né? A gente acaba não aproveitando os ambientes, não aproveitando a vida, não aproveitando os momentos que a gente tem para querer mostrar aos outros, e isso acaba também permitindo que essas energias inveja de fora entre e acabe nos contaminando também. Eu vou contar uma história para você, como as pessoas são. Eu conheci meu marido acho que desde os 14 anos. A gente começou a namorar com 18 anos. Eu tinha 18, ele tinha 19. Na época, ele tinha acabado de se formar em mecânica de autos e diesel. Ele foi mecânico por muito tempo. E aqui vivia cheio de outros meninos. Aí o pessoal comprava carro. Vamos levar lá pro Matheus comprar. O apelido do meu marido é Matheus. Não tem nada a ver com o nome dele. Ele chama Moacir, mas o pessoal chamava ele de Matheus quando eles eram crianças. Vamos lá no Matheus pro Matheus arrumar. Aí meu marido arrumava o carro, de graça, para todo mundo. Aí a gente, às vezes era sábado, 11 horas da noite, eu esperando ele lá em casa, ele arrumando o carro de amigo aqui. E aí, quando a gente decidiu casar, quem casa, quer construir, quer as coisas tudo bonitinho e precisa de dinheiro. Aí ele falou assim, eu vou começar a cobrar, falando do pessoal que eu tô arrumando o carro, eu vou começar a cobrar para poder construir lá o nosso cantinho, pra gente comprar nossas coisas. Pergunta se os amigos continuaram vindo aqui. Vou levar o meu carro lá na oficina porque quebrou não sei o quê. Então, assim, as pessoas, a grande maioria, não são todas, mas a grande maioria, elas se aproximam das outras por interesse. E isso era uma coisa que me irritava muito. Eu, como terapeuta holística, eu vejo muita gente se aproximando de mim com a intenção de que eu faça algum tratamento gratuito. E não é que eu não atenda gratuitamente algumas pessoas. Tem pessoas que elas têm uma condição financeira tão precária e você sente, mas isso é uma coisa que eu falo que a minha ancestralidade me ajuda, os meus espíritos que me protegem me ajudam a identificar. Às vezes a pessoa está financeiramente desprovida ou está precisando de alguma coisa, aí eu vou e eu faço gratuitamente para aquela pessoa. Às vezes a pessoa nem precisa ficar sabendo, se eu recebo a permissão, eu vou e faço. Mas a grande maioria vem atrás e quer que a gente faça de graça, não é porque, eu tô precisando, eu quero conhecer. Débora, tira o tarô aí de graça pra mim, quero saber o que tá acontecendo. Débora, não quer fazer um alinhamento de chakra gratuito aí pra mim? Aí eu falo, gente, eu não posso, é o meu trabalho. E não é que eu
cobre fortunas. E eu preciso do dinheiro, porque eu estudo, os cursos são caros, os livros são caros, o material que eu uso é caro, os gráficos são caros. Então, assim, eu não posso, eu sou uma pessoa humilde como muita gente. Eu não posso ficar tirando o dinheiro da minha casa que eu como, que eu me visto, dinheiro da minha família e investir em estudos. Então, eu tenho que cobrar. Sim, e acho que a pessoa, ela vê você como, você não paga nada para acessar essa energia, não é uma assinatura, você não paga uma assinatura para acessar essa comunicação com o divino, ela tá ligada ao tempo todo, então isso não te desgasta, isso não te prejudica, isso não atrapalha em nada para mais ou para menos, então você pode fazer a qualquer momento e isso não vai te fazer falta, você tá cobrando porque você quer. Não entende isso que é uma profissão, que existe também um desgaste, existe a preocupação também com o problema alheio. Então... Só que as pessoas não percebem que para você comprar um livro é 100, 200 reais um livro sério, gente, que tem muito livro aí que eu também já comprei, na hora que eu comecei a ler eu falei, que é isso? Como que a pessoa escreve uma coisa dessa? Então, assim, os livros são caros, matéria-prima, vou fazer uma mesa de conindu, aí eu pego o conindu, cada kit, né, que acho que vem 10, é quase 100 reais. O incenso, eu não uso aqueles incensos baratinhos, apesar que eu tenho um monte, mas para fazer matéria-prima eu não uso aqueles baratinhos, eu uso incenso mais natural. Aí cada 8 varetinhas é 30 reais. Então, assim, é um dinheiro, é vela. Ervas eu tenho plantado aqui. Eu tenho comprado as mudinhas e tenho plantado aqui na minha casa. Mas aí eu vou lá e compro a mudinha e a gente precisa cuidar. E para cuidar precisa também ir lá de gastar um dinheirinho com adubo, com as coisas. Então, assim, é tudo assim, gira. Os cristais, eu tô sempre renovando meus cristais. Hoje eu tenho quase todos que eu preciso, que faltam. Cara, uma pedrinha de malaquita desse tamanho, 40 reais. E eu descobri que a que eu comprei ainda não era verdadeira. É exatamente igual à verdadeira, mas não é a verdadeira. Quem descobriu foi meu filho, que tem um olho excelente, e descobriu que ela tinha um risquinho de divisão entre uma pedra, uma parte e outra, assim, e a verdadeira não tem isso. Eu falei, caramba, me enrolaram. E tem outras pedras que eu quero comprar que custam 100 reais, um pedaço, esmeralda, lapiluz, entre outras. Então, assim, infelizmente, e as coisas aumentam de preço violentamente, que a gente até assusta. Hoje em dia, eu assino é tipo um box da Mandala de Luz, que aí vem os incensos que eu normalmente uso, vem sempre um cristal bruto, bonito, vem um enfeite, vem uma estátua de Ganesha, vem uma ferradura, a ferradura eu uso ainda no meu altar, esse mês vem um elefantinho. São coisas assim que eu preciso, que eu compraria futuramente, mas que sairia bem mais caro se eu fosse comprar separado. Sim. Então eu tenho trilhado esses caminhos assim de procurar o melhor lugar. E a Mandala de Luz é uma loja assim que eu sou apaixonada, porque a maioria das minhas coisas eu compro lá. A pessoa não entende que para você manter essa energia próspera, fluida, até as pedras elas têm uma validade, de repente cai, quebra, e então você tem que estar sempre renovando mesmo. Tem um custo do seu tempo, o tempo que você para atender a pessoa, você poderia estar se especializando, você poderia estar escrevendo. Então, infelizmente, tem essa péssima visão de que você não gasta nada com essa energia para ter acesso, então me dê de graça o que você tem de graça, né? E não enxerga esses custos para que até essa conexão seja mais fluida. Você precisa ter o seu cantinho, o seu altar, tudo ali bem cuidado. Você precisa estar com o seu autocuidado em dia, como você já comentou, né? Você precisa estar bem para que isso flua bem, né? Olha, e assim, o meu cantinho hoje, engraçado, né? O meu cantinho era aqui, a gente chama de caverna, e só que o meu filho, hoje ele tá com 21 anos, ele falou assim, mãe, vamos trocar? Deixa eu ir pra caverna e fica com o meu quarto para fazer seu escritório, porque ele queria ter mais independência, na realidade. Aí esse cantinho ele fica em casa, só que ele fica para fora. É um cômodo que é independente da minha casa. Eu falei, tá bom, filho, você vai querer ficar lá? Lá
precisa ficar isolado. É tudo que eu quero. Pergunto se ele quer sair daqui. O teto aqui, o pé direito é mais baixo. Eu falo que um pouquinho mais ele bate a cabeça no teto, mas ele gosta desse canto aqui. Aí ele fica aqui conversando com os amigos dele de fim de semana à noite, pelo computador. E eu montei o meu cantinho lá no quarto dele, no ex-quarto dele, né? Coloquei as estantes, tudo. E se eu pudesse, eu ficava 24 horas por dia naquele cantinho. A energia que tem lá é tão gostosa, é muito, 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 muito gostosa. E fica do lado do meu quarto mesmo, e eu comecei a perceber que eu comecei a sentir o meu quarto mais leve. A gente não sabe por quê, mas tanto eu quanto meu marido e meu cunhado, a gente já chegou a sofrer ataques espirituais aqui. Então, e é sempre no meu quarto. Então, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de estranho ali. Depois que eu levei meu cantinho pra lá, depois que eu comecei a trabalhar com isso, os ataques terminaram. Caramba! A minha casa, eu falo que ela tem um ponto que é um portal pro outro mundo. Eu sempre desconfiei disso. Tanto que naquele canto, que é perto do meu fogão, ele é mais quente. Mesmo com o fogão desligado, você passa ali, você sente um calor diferente. E eu tive certeza disso quando a minha mãe veio morar uma época comigo. Minha mãe tinha Alzheimer, meu pai tinha falecido. Ela veio morar uma época comigo. E à noite, ela não dormia e ela olhava para a cozinha. Ela, que são aquelas pessoas andando na cozinha? Mãe, não tô vendo ninguém. Aí meu filho, mãe, de vez em quando eu acordava, porque o quarto dava de frente para a cozinha assim. Aí a porta ficava aberta. Aí, mãe, de vez em quando eu acordava, eu via uns vultos passando assim na cozinha também. Aí eu comecei a estudar e eu vi que ali realmente é um portal que os espíritos eles estão passando por ali o tempo todo. E é como se fosse um caminho que eles tivessem que fazer mesmo para andar de um mundo para o outro. E eu acho que às vezes ficava alguma por aqui. E depois eu comecei a trabalhar com a terapia holística, fazer apometria e tudo que eu faço, eu percebi que eles passam, mas não ficam mais. E a pessoa também, quando ela faz esse atendimento, você percebe que talvez falta na casa dela, ela ter o cantinho dela, fazer as coisas, ela não se sente pertencente ao mundo, né? A pessoa, ela não coloca aquilo que dá conforto, aquilo que dá proteção, ela não monta aquele ambiente agradável para ela e só vai no piloto automático. Então, o que eu percebo muito das pessoas que me procuram é a falta de conexão com a espiritualidade. E eu não falo da espiritualidade no ponto de vista dos espíritas, eu falo no ponto de vista geral. Uma pessoa que ela vem me procurar, uma pessoa católica, ela acredita no catolicismo, mas não está conectado com aquela energia, ou não está conectado com a energia evangélica que ela foi criada. Fala que é, mas na realidade não é nada. Não tem aquela conexão. E eu sempre recomendo para as pessoas, você tem que fazer uma conexão com a sua espiritualidade, seja ela de qual religião for. Mas você tem que se apegar. As pessoas têm que se apegar a Deus. Eu fiz uma mesa radiônica, tá no meu canal. Foi a primeira mesa que eu filmei mesmo, assim, para todo mundo, para paz mundial. E a mesa indicou que falta muita espiritualidade nas pessoas no mundo. Se as pessoas tivessem mais conexão com a sua espiritualidade, talvez o mundo não tivesse essa loucura que está hoje. E eu falo, gente, a Terra sente, a Terra é viva, o planeta Terra é vivo. E se vocês começarem a perceber, tem muita coisa acontecendo, desde o vulcão entrar em erupção, as tempestades fora de época, alagamento, tudo. Isso é a Terra respondendo não só ao mal que a gente faz a ela, porque a gente maltrata muito ela, mas a vibração da gente. Então, todo mundo tá vibrando. Você acha que essas coisas não vão influenciar? Cada ser humano é uma pequena antena e quando várias pessoas se juntam, pode intensificar esse sinal, seja ele positivo ou negativo, né? Quando tá todo mundo uníssono numa causa boa, isso é ótimo, excelente, tá todo mundo comemorando, é ótimo, no mundo como um todo. Carnaval todo mundo comemora, né? Então tá todo mundo, em teoria, alegre, mas ao mesmo tempo todo mundo muito caótico, né? Então... Carnaval, pra mim, hoje em dia não é mais o carnaval que era antigamente, dos bloquinhos de rua, da alegria, daquela inocência. Hoje em dia, para mim, o carnaval ele faz as pessoas vibrarem muito baixo, assim. Eu vou explicar por quê.
as pessoas, elas acabam... Ai, vamos lá no carnaval, é oba-oba, aí todo mundo sai com todo mundo, é carnaval mesmo, o que acontece no carnaval fica no carnaval, e aqueles bloquinhos de rua, pega um aqui, pega outro ali, a gente vê isso acontecer, a promiscuidade. Então isso acaba fazendo com que a vibração fique muito baixa. Por exemplo, uma música, independente de ser rock, funk, axé, ou aquelas sertanejo universitário. Palavras têm poder. Você começa a cantar uma música que deprecia a mulher, ou que vai contra o sistema de alguma forma, vai contra regras, vai contra leis. Existem leis, existem regras, porque se não existir, vira uma anarquia. Então aí quando você começa a escutar esse tipo de música, você começa a vibrar lá embaixo. Você não percebe, mas você começa a colocar na sua vida atitudes que estão na música. E a gente tem visto muita coisa errada. Por exemplo, você está com depressão. O que você vai querer escutar? Você está deprimido? Você levou um pé na bunda, vamos dizer assim, e que música você vai escutar? Vai pra sofrência, uma música mais triste, então você vai pra uma Adele, tem umas letras mais tristes, então é natural que você escute músicas assim. Só que você deveria escutar músicas alegres, para você vibrar alegre, para você tirar aquele sofrimento. Quanto mais músicas tristes você escuta, mais triste você fica. Por exemplo, eu adoro rock. Durante uma parte da minha infância, adolescência, eu fui metaleira, escutava aquelas coisas. Só que muito do rock tinha palavras que cultuavam o mal. Falava de demônio, falava de morte, de sacrifício. E hoje eu vejo que aquelas palavras deixavam, às vezes, amigos meus furiosos. Aí começavam aquelas brigas, aquelas coisas de roqueiro contra punk, pegavam até se matar, os skinheads. Na minha juventude, eu tenho 51 anos, na década de 80 e 90, era isso. Era guerra de gangues. Punk pegava roqueiro, batia em roqueiro, skinhead. Eram umas coisas meio assim. E a música tinha muita influência nisso, porque vibravam violência. A batida era outra, independente da guitarra. O funk é mais uma coisa mais eletrônica. Mas a intenção da vibração era a mesma. Você ficar ali com aquela informação te martelando várias vezes ao dia, o tempo todo, aquilo de alguma forma você vai acabar absorvendo aquela ideologia, aquela cultura, aquela influência, isso de diversas formas, né? Então, o criador de conteúdo, ele tem um poder imenso de direcionar massas, seja com a energia, seja com as palavras que ele utiliza, a música, tudo para chamar a atenção, para levar as pessoas até onde ele quer, né? Exatamente. E eu vou te falar que hoje, se eu pegar uma música que eu escutava naquela época, esse tipo de música, esse tipo de rock, e escutar, eu começo a ficar irritada. Aí eu acabo mudando. Eu escuto rock, tem muito rock bom. U2, Coldplay, o Imagine Dragons, tem muita música de rock, até rock metaleiro, tem metal de Jesus. Então, assim, tem muita música que canta coisas positivas, que apesar de ser rock, é muito bom. Tem muito funk também que é bonitinho. Tem muito axé, tem muita música universitária que é bonita. Então você não precisa ficar escutando músicas que tem letras depreciativas ou letras violentas para você curtir um som. É muito mais a ideologia, a ideia que está por trás da música é mais importante do que o tipo de batida que ela tem, né? Seja o segmento musical que for, mas isso daí acaba interferindo na vibração da pessoa, né? Tem um cara, eu não lembro o nome dele, mas eu vi ele falando no Instagram. Sabe quando você tá vendo no Instagram assim, aí te mostra um conteúdo e você acaba assistindo? Eu achei interessante, mas acabei nem seguindo o cara, nem nada disso. Ele estava falando que ele estudava música, musicoterapia no caso, e ele estava viajando para vários países para conhecer a cultura e a música daqueles países. E ele foi num país da África, numa tribo específica, onde eles cultuavam o demônio, vamos dizer assim. E quando eles estavam fazendo lá o culto deles, as coisas, eles colocavam uma música, começavam a bater um tambor lá, um estilo de música, e as mulheres começavam a fazer umas danças sensuais. E
conforme ia intensificando a música e intensificando, ele colocou até umas imagens lá. E elas insinuavam que estavam tendo relações sexuais, fazendo movimentos de relações sexuais. E nisso o demônio vinha e ele falou que a batida daquela música era muito parecida com a batida do funk que a gente escuta aqui em São Paulo, no Rio. A batida era muito parecida. Eu achei aquilo interessante, mas não foi uma coisa assim que na época me interessou, não. Eu ouvi, passei, nem segui ele. Aí eu fui até procurar depois, não achei mais, porque eu comecei a querer estudar a musicoterapia, porque a música tem uma influência muito grande em mim. E eu comecei a perceber que tem uma influência muito grande nos meus clientes. É diferente quando eu faço uma mesa radiônica sem eu colocar música e eu colocando música. Nossa, isso interfere o atendimento em si, essa conexão que você faz com a pessoa do outro lado, né? Exatamente, eu sempre coloco uma musiquinha de reiki, eu sempre coloco uma música que lembre a natureza, às vezes os tambores indígenas, e eu percebo que influencia na pessoa. Eu tenho que fazer o atendimento, eu tenho que estar com incenso. Eu me sinto muito mais leve com o incenso ali, com um copo de água, com a vela. Eu sempre trago a representação dos 4 elementos quando eu estou fazendo, seja o atendimento que for. Débora, se você atender presencial e o cliente não quiser o incenso, aí eu não vou acender o incenso, né? Porque aí eu vou estar tirando o conforto da pessoa. O atendimento online permite que você crie um ambiente favorável para você estabelecer a conexão com a pessoa na distância que ela tiver, né? E as pessoas têm ainda essa dificuldade de, quando você propõe, ela não conhece a radiestesia, de entender que essa energia à distância, ela funciona, como funciona essa questão da leitura, é a energia que ela está emanando. Então, muitas pessoas perguntam para mim como é que funciona, eu explico. Eu sempre uso as estações de rádio como exemplo, porque eu sempre falo, pensa assim, você está na sua casa, você liga o rádio e você escuta uma música naquele rádio. São ondas que levam a música até o rádio. Então tem uma antena, tem a estação de rádio, que manda a música para a antena e a antena manda a música para você. A radiestesia é a mesma coisa. Tem o plano energético, tem a antena que é o terapeuta e tem o cliente. Então, eu sou a antena, eu sou a conexão. Aí a cliente, mas aí eu explico do testemunho, que a gente usa testemunho para potencializar, para a energia chegar. Aí eles acabam, quando eles fazem, que eles veem que funcionam, aí eles ficam mais calmos. Só tem uma coisa que eu prefiro fazer que eu uso o testemunho, eu prefiro fazer sem o cliente estar perto, que é tirar tarô. Eu já percebi que se eu tô presente com a pessoa, mesmo que seja através de um Meet, eu abro as cartas, a energia da pessoa, a ansiedade da pessoa, ela interfere demais. A pessoa, ela quer a resposta antes mesmo de abrir as letras do baralho. Eu atendi uma cliente uma vez pessoalmente, via Meet, né? Eu coloquei as cartas, ela, e aí? E aí? Eu não conseguia me concentrar, porque ela ficava, e aí? E aí? Eu falei, calma, senão eu não vou conseguir ler. Aí ela, eu sei que pra mim aquilo, a energia dela interferia tanto que eu não conseguia ler direito. Aí, eu falei pra ela, terminei, aí quando ela saiu, eu peguei e falei assim, era uma coisa, eu vou tirar de novo. Aí pra mim ficou muito mais claro quando ela não estava presente. Aí eu liguei pra ela, olha, eu abri de novo, porque você estava muito ansiosa, a energia estava interferindo e a situação é essa. Aí ela, ai, desculpa. Eu falei assim, quando o pessoal me procura para abrir tarô, eu falei, tudo bem. Só que eu quero que você me passe as perguntas, eu vou abrir, eu te mando a tiragem, a foto da tiragem, te mando os áudios, mas eu não atendo com você ali, para você, para sua ansiedade. Eu nem aviso para a pessoa quando eu vou abrir o tarô para ela, para que aí eu sempre falo, amanhã eu te mando a tiragem. A pessoa quer consumir o livro, sendo que você ainda não começou nem a escrever para depois enviar para a produção. A pessoa que ela quer consumir a informação instantânea, né? Acha que essa conexão é a jato. E como eu sou uma esponjinha de chupar muita energia das pessoas, eu prefiro fazer calma no meu cantinho lá. Depois eu mando. Eu tenho um cliente
esse só faz tarô comigo. Acho que ele fez uma mesa radiônica. Não vou falar o nome, óbvio, mas ele é médico e ele era cético. Começou a tirar tarô. E ele direto aí, abre as cartas. E através dele veio alguns outros clientes também que são médicos para tarô. Ai, tô pensando em fazer tal curso. Abre aí pra mim, vamos ver se eu devo fazer. Aí tem uma mulher que ela falou assim: olha, Débora, eu tô querendo largar tudo e ir embora para Manaus, porque eu conheci um cara e eu tô apaixonada, só que eu não sei se eu devo fazer isso. E aí eu falei assim: olha, você não fazia isso, porque é sua vida, é tudo. Por que você não fala para ele vir para cá? Não é mais fácil para ele largar tudo e vir para cá? Ela pegou. Aí no fim ela falou com ele, ele largou tudo, veio para cá, eles estão juntos, super bem. Ela fala: ai, se eu tivesse largado tudo, não teria dado certo. Parece que ele trabalhava numa multinacional, ele conseguiu pedir transferência a São Paulo. Então, assim, são coisas que a gente vê acontecer e a gente fica feliz até. Pô, tá dando resultado. E aí a gente percebe, né, que o ceticismo, a falta de conhecimento, isso interfere da gente ter uma vida mais plena. E na conversa a gente conseguiu perceber isso, que falta as pessoas acreditarem mais, vivenciarem mais e mostrar menos. Que recado você deixaria para as pessoas perderem esse instinto de só mostrar, de só se abrir e olhar um pouquinho para a forma como ela está se conectando com a própria vida? Eu gostaria que as pessoas se conectassem mais com a sua espiritualidade, se aproximassem mais de Deus. E eu não falo de religião, eu falo de Deus mesmo. Hoje eu não tenho nenhuma religião. Como eu falei, eu sigo meu caminho sozinho, mas eu tenho um Deus muito perto. Toda vez que eu estou com alguma dificuldade, é para ele que eu recorro, é com ele que eu converso, é com a Mãe Gaia, a natureza. Agradeço por tudo, a gente precisa agradecer por tudo, desde a gotinha de chuva que caiu, porque tudo isso é importante, ao sol, ao frio, às flores, tudo tem uma importância. E as pessoas têm que se amar mais. Se amar e amar ao próximo, como a si mesmo. Tem que perdoar. O Ho'oponopono é ótimo para isso. Tem que se perdoar, porque o mundo precisa de pessoas. A gente está na época de máquinas, né, de IA, mas o mundo precisa de pessoas. Porque sem pessoas, se as pessoas começarem a acabar, a se isolarem, as pessoas vão... O mundo não vai funcionar. Aí não vai ter mais o que a gente fazer. E cuida da terra, cuida do que é nosso. Acho que é isso que as pessoas devem fazer. E na dúvida, procure um terapeuta de confiança que vai te ajudar. É um momento de vivenciar, é um convite para ter uma vida mais gostosa, mais leve e mais cheia de ferramentas para lidar com o cotidiano, porque é impossível hoje levar uma vida sem estresse, é impossível hoje levar uma vida sem preocupação. Problema de saúde acontece o tempo todo, mas quando você tem ferramentas e pessoas de confiança que fazem um trabalho que te ajuda a levar a vida de uma forma mais leve, gostoso. E como que as pessoas fazem para ter esse contato mais próximo com você? Como as pessoas te encontram nas redes sociais? Por onde as pessoas podem solicitar esses atendimentos com você? E inclusive conhecer mais sobre os seus livros? Então, a Débora Terapeuta, Bruxinha Amiga, ela tem o perfil lá do Bruxinha Amiga no Instagram. Inclusive a foto é uma bruxinha, tonalidade azul. Ali também você consegue entrar em contato comigo no WhatsApp da terapia mesmo. Gente, eu não atendo ligação, tá bloqueado a ligação, é só WhatsApp mesmo. E tem o perfil da Débora Escritora, que é o Débora C.S. Gimenez. Lá você vai encontrar praticamente literatura, eu desabafando sobre algumas coisas. No Bruxinha Amiga é focado na terapia holística mesmo. E tem o meu canal no YouTube, que eu faço as entrevistas, mas ali é mais focado também na Débora Escritora, na Débora Pessoa, eu tenho uma playlist de casos sobrenaturais, de coisas que me contaram, de coisas que eu vivi, que é o Debbie Lennon, é www.youtube.com/Debbie Lennon, Debbie com 2 B's e Y, e Lennon é Lenon.
ele. Fica o convite porque tem muito conteúdo, são diversas faces de uma mesma pessoa que produz conteúdo, que convive com energias pesadas, tensas, tristes, mas com uma vibração extremamente para cima, que consegue olhar o lado bom da vida e que tem muito conhecimento para levar até as pessoas e ajudar vocês a ter uma vida mais leve. Fica esse convite para vocês aproveitarem e ter essa conversa gostosa que a gente está tendo agora. Obrigado por estar à luz do fogo conosco. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha e que as auroras te acompanhem.